Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente vai concluir o livro 3, que na unidade traz a Artes Integradas, Tradições Populares Miscigenadas. Nas unidades anteriores, estudamos algumas particularidades da arte feita no continente americano, antes e depois da dominação europeia. Nas civilizações pré-colombianas, grande parte das obras produzidas pelos nativos foi destruída pelos espanhóis. No Brasil, a dominação também foi feita de forma violenta, mas, no século XVII, a vivência dos europeus nessas terras trouxe uma forma de arte. Dessa maneira, as produções artísticas refletiam a visão eurocêntrica em relação ao Novo Mundo, o exotismo dos nativos indígenas e africanos, escravizados e trazidos para nosso país, assim como a fauna e a flora local e as características de escolas artísticas europeias que influenciaram a formação desses artistas. No entanto, com o passar do tempo, também houve a criação de produções artísticas no Brasil, feitas por um povo miscigenado, que se inspirou na arte e na história do Velho Mundo, da África e do próprio Brasil. Isso fez surgirem as tradições populares brasileiras, que são resultado dessa miscigenação das culturas indígenas, africana e europeia. Miscigenação cultural é a mescla de diferentes culturas e vem por derivação de miscigenação. A mistura, a mescla de povos distintos. Aliás, esse é o tema desta unidade. Muitas são as tradições populares brasileiras. Elas constituem um rico painel de cultura, cores, cantos e danças, distribuídas por todo o território de nosso país. A importância dessas tradições é de tanta que muitas delas são consideradas patrimônios culturais. De acordo com a Unesco, o patrimônio cultural imaterial ou intangível compreende as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus descendentes. Assim, existe um trabalho para que elas sejam preservadas e levadas adiante, por meio do ensinamento aos mais jovens. A maior parte dessas tradições foi inicialmente passada de geração em geração, sem registro escrito, apenas por meio da oralidade. Agora a gente vai ver, algumas dessas tradições populares. A literatura de cordel é um gênero literário que faz parte da história do Nordeste. Pesquisadores acreditam que seu surgimento tenha ocorrido em Portugal, onde versos rimados e com métrica eram vendidos em folhetos presos a finos cordões, os chamados cordéis. Assim, a literatura de cordel chegou com os colonizadores, precisamente a Salvador, primeira capital do Brasil. Dessa cidade, o cordel foi difundido para os demais estados do Nordeste. Ainda hoje, é possível encontrar em feiras tradicionais os folhetos que, desde o fim do século XIX, contêm histórias sobre a cultura e a origem do povo brasileiro, assim como críticas bem-humoradas a políticos e personalidades públicas. De forma muito criativa, o cordelista cearense Manuel Moreira Júnior criou um cordel no qual conta a história desse gênero literário, de suas origens até a atualidade. O beabá do cordel. Descobri que na Península Ibérica, há séculos atrás, essa arte era uma espécie de narrativas orais, recitada nos castelos e nos palácios reais. E foi com os portugueses que essa arte aqui chegou, instalou-se no Nordeste e se aperfeiçoou, modernizou-se em seguida e pelo Brasil se espalhou. Histórias que divertem o Brasil colonial foram logo adaptadas à realidade local, mas outros temas, porém, ainda de cunho oral. Só no século XIX, acompanhando o progresso, essas histórias rimadas, depois de fazer sucesso entre o povo sertanejo, passaram para o impresso. Manuel Moreira Júnior, o beabá do cordel. É muito comum encontrarmos na literatura de cordel temas ligados à história do Brasil, desde sua formação até as questões atuais. Agora a gente vai ler um trecho desta história de cordel que aborda a exploração indígena por parte dos europeus, logo após as chegadas às terras americanas. História de Ainda Nessi. 70 anos depois que o Brasil foi descoberto, ainda havia muitos índios. O país era deserto. Todo o solo brasileiro era por matos cobertos. O governo português, a fim de colonizar, mandava governadores aos índios domesticar, dizendo uma tribo ou a outra pode se civilizar. Davam ao governador, a fim de serem agradáveis, diversos peixes e caças, objetos apreciáveis,
rede tecidas por eles de penas de certas aves. João Martins Ataíde, Histórias da Indanessi. Agora, nós vamos ler um seguinte trecho do cordel, que é abordado a temática do Brasil holandês, que a gente também estudou nesse caderno na unidade anterior. O Brasil e os holandeses. Na expansão europeia, marítima e comercial, depois da França e a Espanha, Inglaterra e Portugal, a Holanda se lançou na conquista mundial. A base foram senhores, políticos e militares, conselheiros invejáveis, comissários exemplares e a mão de obra barata das camadas populares. Após 24 anos de luta e de trajetória, a Holanda foi derrotada, Portugal cantou vitória. E só diz que o Brasil ganhou quem não conhece a história. Antônio Lisboa, o Brasil e os holandeses. Por muitos anos, o negro escravizado no Brasil foi representado pelos cordelistas tradicionais de forma depreciativa, como um reflexo das condições humilhantes a que eram submetidos nos séculos de escravidão. Felizmente, graças a um processo de luta e de conscientização, essa temática foi transformada e cordelistas contemporâneos passaram a escrever sobre a luta, a história, a força e a dignidade dos negros, que é o que podemos perceber no cordel Rei Zumbi, o herói do Quilombo de Palmares. No ano de 1600, uns 30 escravos fugiram para a Serra da Barriga e por ali construíram suas cabanas com paus e para a guerra se instruíram. Palmares agora tinha aldeia desde a beirada do grande rio São Francisco, umas com praças edificadas, de Alagoas a Pernambuco, com a terra trabalhada. Mas essa paz foi quebrada após se dar a expulsão dos holandeses dali e na reorganização fez-se guerra a Palmares, saída da escravidão. Zumbi, em um dos seus combates, tomou 2 tiros certeiros, não morreu e virou lenda, com o maior dos guerreiros, um bravo com liderança, um general dos arteiros. Franklin Nordestino, Franklin Machado Nordestino, Rei Zumbi, o herói do Quilombo dos Palmares. O repente e suas relações com o cordel e com o rap. Repente é uma canção popular de origem portuguesa, também de tradição oral. Nele, um repentista desafia outro em um jogo de palavras que contém agilidade, improviso e rimas metrificadas, sendo acompanhados de uma viola ou pandeiro. Com esse instrumento, os repentistas são chamados de emboladores. Geralmente, os temas abordados em um repente tratam de questões sociais mais abrangentes ou relacionadas à cultura dos 2 jogadores, que precisam seguir as regras no canto para vencer a batalha. Pelas características da linguagem dos repentes, muitos deles foram e ainda são fonte de inspiração para a criação de cordéis e têm em comum o nascimento na oralidade, ou seja, histórias que eram passadas oralmente de geração em geração. Segundo a especialista em cultura popular brasileira, Maria Ignez Novaes Ayala, mesmo que existam várias regras a serem seguidas, não importa que o cantador tenha a voz rouca, extremamente aguda ou desafinada. Também não é preciso saber tocar bem, o essencial é ser um bom repentista. Antônio Gonçalves da Silva, conhecido como Patativa do Assaré, foi um dos maiores cordelistas e repentistas brasileiros. Você conhece outro gênero musical em que uma batalha entre 2 cantores? No rap, manifestação musical do movimento hip hop, o cantor, chamado de rapper, geralmente faz uma crítica à situação social em que vive e pode desafiar outro rapper a travar com ele uma batalha em forma de canto. Nela, cada rapper defende o próprio ponto de vista diante de um assunto. Por essa semelhança, base instrumental, questões sociais, jogo de desafio entre 2 participantes, portanto, as relações existentes entre o repente e o rap brasileiro são estudadas por muitos pesquisadores da linguagem e da cultura. Xilogravura e cordéis. Você sabe o que é gravura? Recorda-se de já ter feito alguma? Em que contexto foram feitos isso? Conforme estudamos anteriormente, gravura é a técnica de fazer gravações em diversos suportes, por meio de incisão ou entalhe. O termo gravura também é usado para nos referirmos ao papel em que uma gravação será impressa. Há várias formas de gravura que ganham nomes diferentes de acordo com o suporte utilizado. Assim, xilogravura, xilo é madeira e é o nome dado à gravura feita em madeira. As capas dos cordéis são tradicionalmente ilustradas por meio de xilogravuras.
Um exemplo de grande notoriedade na arte da xilogravura é José Francisco Borges, conhecido como J. Borges. É um cordelista e xilogravador pernambucano. Escreveu seu primeiro folheto em 1964 e pouco tempo depois fez sua primeira gravura para ilustrar a capa de seu segundo folheto. A partir de 1970, passou a receber encomendas de gravuras e assim aos poucos seu trabalho em artes visuais foi se separando da literatura de cordel, até o artista se tornar conhecido internacionalmente por suas gravuras, que mantiveram, no entanto, a temática das tradições populares brasileiras e algumas críticas sociais. Em 2006, o governador de Pernambuco concedeu a J. Borges o título de Patrimônio Vivo do Estado. As festas populares do Brasil, também conhecidas como festejos ou folguedos, são manifestações artísticas cuja origem está relacionada à formação do povo brasileiro, uma vez que nelas podemos encontrar traços das culturas indígenas, africana e europeia. São histórias que remontam aos negros escravizados, aos costumes indígenas, às crenças religiosas e aos acontecimentos históricos europeus. O inspirador Boi de Nassau. O Frei Manuel Calado viveu por aproximadamente 30 anos no Brasil, durante a ocupação dos holandeses. É dele o registro de uma história bastante curiosa. Segundo seus relatos, registrados no século XVI, o governador Maurício de Nassau, às vésperas de deixar o Recife, fez uma proposta à população da cidade. Inauguraria uma ponte sobre um rio, e quem fosse à festa inaugural, promovida por ele, pagando uma taxa para passar por essa ponte na ida e na volta, veria voar um boi que ele era conhecido de todos por sua mansidão. Curiosas, as pessoas aceitaram a proposta e pagaram a taxa cobrada para ver o feito do político. Nassau então preencheu com palha o couro de um boi semelhante ao boi conhecido das pessoas e, usando roldanas e cordas, atirou esse boi ao ar. Essa artimanha impressionou as pessoas e Nassau conseguiu grande arrecadação de dinheiro. O Bumba Meu Boi é um festejo popular muito antigo no Brasil. Há estudos que ligam seu surgimento ao episódio do boi voador de Maurício de Nassau. Trata-se de uma festa muito fortemente celebrada no Maranhão, em que uma história é contada por meio de uma das mais ricas composições, que envolve dança e música, e mostra a grande miscigenação das culturas indígenas, africana e europeia. Bumba Meu Boi conta a história de Pai Francisco, um ex-negro escravizado, que decide matar o boi de seu patrão, um fazendeiro branco de muitas posses, para cozinhar a língua do animal e dar a Catirina, sua mulher, que está grávida e manifesta um desejo de comer a língua desse boi. Pai Francisco, amedrontado pela possibilidade de acontecer algo com o filho do casal, caso Catirina não tenha seu desejo saciado, rouba o animal de seu patrão, que ao descobrir que seu boi favorito fora morto, ordena que seus vaqueiros, mulatos, persigam Pai Francisco. Enquanto isso, Francisco pede ajuda a um pajé indígena que consegue ressuscitar o boi e finalizar a história com a grande festa. O Bumba Meu Boi, do Maranhão, foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, como Patrimônio Imaterial do Brasil. Em cada estado de nosso país em que esse festejo popular é dançado, são incorporados nele elementos da cultura local. E assim, a festa ganha outro nome, como Boi Bumbá, no Maranhão, Boi de Reis, no Ceará, Boi Janeiro, na Bahia, Dança do Boi, em São Paulo, Boi de Mamão, em Santa Catarina, e por aí vai. E em seu estado, existe a cultura da dança do boi? Como se chama essa festa onde você mora? Aí tá pedindo para vocês comentarem, tá? Como é que é chamado o Bumba Meu Boi no estado de Pernambuco. Cavalo Marinho é um foguete dançado principalmente em Pernambuco, na Paraíba e em Alagoas. Sua origem está em variações do festejo do Bumba Meu Boi, mas a brincadeira, que envolve várias danças tradicionais nordestinas, ganhou autonomia e hoje é dançada de forma independente. O aprendizado do cavalo marinho se dá pelas gerações. O espetáculo acontece com representações teatrais e movimentações corporais, pelas quais os integrantes do cavalo marinho procuram transmitir mensagens diversas. Essas encenações ocorrem ao som de uma orquestra chamada de bando,
uma vez que seus músicos tocam os instrumentos sentados em um banco. 2 instrumentos utilizados nesse fogueto são a rebeca e o pandeiro. Um dos momentos mais importantes da dança no cavalo marinho chama-se da dança dos arcos, em referências às fitas coloridas usadas pelos dançarinos, que em conjunto criam diversos desenhos no espaço. Só dizendo que é rabeca, tá? O instrumento. Acharam que hoje só iam escutar a minha voz, mas não iam me ver? Claro que não. Hoje a gente vai levar, um trabalhinho de artes para casa, tá? Vou dizer tudo que eu quero, explicar bem direitinho, passo a passo do trabalho, certo? Então, só me perguntem dúvidas no WhatsApp depois de ter visto o vídeo inteiro. Vamos lá? Primeiro, o trabalho de arte vai ser em papel pautado. Tia, pode ser digitado? Se é em papel pautado, já presume que é escrito, tá? Então, primeiro, o trabalho deve ser escrito. Vamos lá. O que é para fazer esse trabalho, Valquíria? Nessa unidade, tá? Na unidade 4, para a gente finalizar o livro 3 de artes, vocês viram as tradições miscigenadas do Brasil. O vídeo todinho fala sobre isso. E agora é a vez de vocês pesquisarem outras tradições populares que a gente não viu na unidade 4. Então, são as festas populares do Brasil. Vocês vão escolher alguma festa, tá? Ou então me falar o que é esse tipo de festas populares no Brasil. O nosso país é enorme em extensão territorial. Então, não vai ter uma ou 2 festas. Vão ter milhares, tá? Então, se você escolheu uma festa popular do Brasil, me diz onde ela acontece, como é que acontece. Feito o livro, trouxe bem explicando direitinho a festa do Bumba Meu Boi, tá? Então, uma página para isso aqui. Aqui, uma página, certo? Claro que Valquíria, bem pernambucana, ia pedir para vocês fazer um festejo ou fogueiros, tá? De Pernambuco. Além de vocês procurarem uma festa popular do Brasil, vocês vão procurar um festejo ou fogueiros, mas que seja do nosso estado, tá, pessoal? Então, é interessante que a festa popular do Brasil não seja uma festa pernambucana, tá? Não seja uma festa que seja característica de Pernambuco, porque isso aqui vocês vão fazer na página 2. Aqui eu quero mais uma página, tá? E para finalizar esse trabalho, vocês viram que um cordelista e um xilogravurista, que é patrimônio vivo do nosso estado, é José Francisco Borges. Então também vocês vão fazer uma pesquisa sobre esse cara aqui, tá? Muito legal. Quem tiver como imprimir ou souber desenhar, vocês podem fazer no trabalho de vocês. Então, mais uma página para esse gatão aqui, José Francisco Borges. Ao todo, o nosso trabalho vai ter 3 páginas de pesquisa. Atentem à letra, não façam garranchos, caneta azul ou preta, certo? Para a pesquisa. A capa fica de acordo com vocês. Não esqueçam de colocar o nome, certo? Bota lá, Lívia Costa, Laís, mas direitinho o nome certinho, tá? Principalmente as que são Letícias. Botem lá, quando é Maria Letícia, quando é Letícia Vitória, quando é Vitória Letícia, certo? Não esqueçam de colocar o nome. E outra coisa muito importante, a entrega é para ser feita no dia 30/10 de 2020, até o dia 30/10. Poxa, que Valquíria, como é que eu vou fazer isso? Mandar pelo WhatsApp? Não. O livro 2, o caderno 2 de vocês foram finalizados por todos os professores. E os pais vão precisar trazer esse livro até o dia 30/10 para correção, para o visto dos professores. Então, o que é que acontece? O trabalhinho de vocês na folha de papel pautado vem dentro do livro 2, tá? Botem lá dentro do livro 2 que eu vou receber todos esses trabalhos. Como o livro é para ser entregue até o dia 30/10, o trabalho também deve ser entregue até o dia 30/10. Certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, fora essas que eu já tirei no vídeo, mandem pelo WhatsApp. Beijos!